Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Na aula de hoje nós vamos explicar para vocês como é que a gente passa o processador do modo real para o modo protegido, tá? Então aqui eu estou iniciando o MS-DOS, tá? Dos processadores da linha x86 você tem três modos: modo real, modo virtual e modo protegido, né? Se você não passar para o modo protegido, tá? Você não consegue usar toda a memória da máquina, né? E além de outros problemas que eu vou falar durante a aula. Então todos os processadores modernos eles trabalham no modo protegido. Todos os computadores e sistemas operacionais modernos eles trabalham com proteção de memória, eles trabalham no modo protegido. Então é importante você saber o conceito de modo protegido para você saber como que os sistemas operacionais modernos trabalham. Então Linux, Windows 10, Mac OS, todos eles trabalham com esse esquema de proteção de memória que eu vou falar durante a aula, tá? Aqui nós iniciamos o DOS, né? E o Windows, né? O Windows for Workgroup, é simplesmente um programa que roda sobre o DOS, né? Ele não é um sistema operacional moderno, tá? Ele é um sistema antigo, tá? Eu vou deixar um link na descrição, inclusive, para vocês lerem um pouquinho sobre a história dos sistemas operacionais, né? E esse sistema aqui, ele utiliza multitarefa cooperativa, tá? Ele não utiliza multitarefa preemptiva, né? Então, já adiantando para vocês, né? O sistema que nós vamos desenvolver vai utilizar multitarefa preemptiva, não multitarefa cooperativa. Qual que é a diferença? A diferença é que na multitarefa preemptiva, o sistema operacional tira o controle do processo e passa o controle para outro processo. É o sistema operacional que faz isso, tá? E na multitarefa cooperativa, o programa fica incumbido de devolver o controle para o sistema operacional ou para outro processo, tá? Então, no link aí abaixo tá bem descrito o que é isso daí, tá? A gente vai falar mais nas próximas aulas sobre isso. Mas, sem mais delongas, né, vamos aí mostrar para vocês como é que a gente boota e passa por modo protegido. O boot nesse caso não é nada espetacular, é simplesmente um programa que escreve hello na tela, mas ele escreve hello não usando a int 10 da BIOS, e sim escrevendo direto na memória de vídeo, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que monta esse programa aí usando o NASM, né? Vou explicar também como que faz o Makefile, né? Porque até agora a gente usou o Makefile, mas eu não expliquei nada sobre o Makefile, então vamos começar a falar sobre o Makefile também. E depois eu vou mostrar isso daí funcionando na máquina real, no caso esse computador aqui, tá? Então, vamos começar com o emulador. Bom, vamos começar então matando a curiosidade de vocês aqui, né? Eu tenho aqui aberto o bootsect.asm, né? Esse código a gente vai discutir na aula, tá? E eu vou abrir aqui o kernel.asm, tá? Então, o kernel.asm tá aqui. Ele vai escrever direto na memória de vídeo, né? Então, ele não vai usar a BIOS para escrever na memória de vídeo, ele vai escrever direto e ele vai escrever um hello colorido na memória de vídeo, ok? Então nós vamos seguir as instruções que estão no Miquelitsa, né? Nesse site aqui. E aqui até a gente tem um setor de boot, né? Um bootloader que passa para o modo protegido, tá? Aqui tem o mesmo código que eu mostrei para vocês, né? O mesmo código. Aqui ele está discutindo, a gente vai fazer essa discussão durante a aula. Aqui tem o código do kernel, tá? E aqui tem a descrição de como são os caracteres e os atributos, tá? Já que nós não vamos utilizar a interrupção da BIOS, né? Interrupção 10 da BIOS, nós vamos escrever direto na memória de vídeo, então aqui ele está explicando, tá? Como que isso daí funciona. Então nós vamos seguir essas instruções aqui, né? Vamos abrir aqui o Cygwin, tá? Podemos fazer com Cygwin porque nós não estamos utilizando aí linkagem, link edição, tá? A gente está fazendo simplesmente, usando o NASM e o CAT para concatenar os dois arquivos, então é bem tranquilo, dá para fazer usando, né, o Cygwin, tá?
Então, vou iniciar aqui meu Cygwin, Ctrl+, aumentar aqui a letra. PWD, para ver onde que eu estou. CDOS, né? CD aula 03. Eu vou apagar os arquivos aí, né? rmkernel. Fazer tudo novamente, né? rmkernel, rmboot-sect, rmflop. Bom, tem o kernel, tem o makefile. Bom, veja que eu tenho o makefile aqui, né? É uma boa hora para eu explicar para vocês como é que funciona o makefile, né? Então, aqui tem o .tgz do arquivo que eu baixei, tá? Ele está em francês, eu não traduzi, eu traduzi na aula, mas aqui eu não traduzi, tá? Então eu vou abrir o makefile para mostrar para vocês como é que ele é. O makefile é simplesmente o nasm-fbin-o, o mesmo nome, o nome que está aqui, tá? Então veja aqui como é que funciona, né? O meu alvo é o primeiro cara aqui, tá? É o flop A, né? Então, quando eu dou make, é como se eu desse make all. Make all é o quê? É a expansão, esse dólar na frente do parênteses aqui significa expansão, tá? É a expansão de OBJ. Então, quem que é meu alvo? Meu alvo é flop A. Aqui, no flop A, eu tenho a lista de dependências. Flop A depende de quem? De bootsect e de kernel. Então, aqui eu estou explicando para vocês como é que eu construo o bootsect. Bootsect depende de bootsect.asm. Para eu construir bootsect, isso vai ser informado como é que é feito na linha de baixo. Então, na linha de baixo eu tenho nasm, -fbin, né, menos formato binário, -o de output, $@ é para eu não ter que digitar tudo de novo, né? Então, $@ é bootsect, tá? E $circunflexo é o nome do que está depois dos dois pontos aqui. Então, é bootsect.asm, tá? Então, essa aqui é a receita para eu fazer bootsect, tá? Mas eu não tenho que fazer só bootsect. Para eu fazer flop A, eu tenho que fazer bootsect e tenho que fazer kernel. E como é que eu faço o kernel? Bom, kernel depende de kernel.asm, e para eu fazer kernel eu tenho essa receita aqui, certo? Então, isso é quando eu dou make sozinho, ele vai fazer make all, tá? Certo? Agora, se eu der make clean, o que ele vai fazer? Ele vai fazer rm-f, $obj, bootsect kernel. Se eu soubesse que tinha isso, eu iria fazer simplesmente make clean, por quê? Make clean vai apagar tudo que eu quis, né? Tudo que eu apaguei anteriormente, né? Aqui, né? Com rm, né? Se eu desse make clean, ele iria apagar, tá? Automaticamente. Então, vamos dar make aqui, tá? Então, make vai fazer pra gente o flop A, né? Se você der ls-la, você vai ver que você tem um flop A feitinho aqui, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos inicializar o box, tá? Então, eu vou abrir o box aqui. Disk boot. First flop image device, eu dou um browser aqui, né? Eu estou na aula 2 aqui, eu vou para a aula 3, tá? Vou selecionar All Files aqui. Qual arquivo que eu vou escolher? Flop, né? Esse aqui. Foi feito aqui, ó, 11/11, tá? 2021, às 18 horas e 49 minutos, tá? Então é esse mesmo. Abrir, tá? Tipo de mídia, 1.44 MB. Ejetado, não, tá inserido, tá? Então vou dar OK e vou dar um Start aqui, tá? Então ele vai fazer o boot aqui, ó. Aí, ó, booting for flop. Isso aqui foi a BIOS que escreveu, né? Chargement du kernel e o hello aqui, tá? Muito bem. Então agora nós vamos analisar o código, tá? Nós vamos começar nossa aula. Vou explicar para vocês como é que entra em modo protegido, tudo aquilo que eu falei no início, tá? Vou mostrar isso no código e agora eu vou mostrar isso daqui numa máquina real para vocês, tá? Então, antes da gente ir para o código, como sempre, né, a gente vai mostrar aí isso aqui funcionando numa máquina real para matar a curiosidade de vocês, tá bom?
Bom, então acabei de ligar meu computador aqui, né? Vou acessar aqui o drive C, estou acessando o drive C, né? Então CDOS aqui, eu dou um dir aqui. Veja que eu já estou organizando os diretórios, né? A gente tinha a aula 01, a aula 02, eu criei a aula 03, a aula 04, né? Para criar um diretório novo, é só dar mkdir, né? Mkdir aula 05, ok? Você criou aí a aula 05, ok? Agora eu vou pegar o meu CD com as aulas gravadas, né? Vou colocar aqui no CD-ROM, tá? Esse processo eu não vou repetir mais vezes, né? Porque você já sabe como funciona. Então o CD-ROM terminou de ler aqui, né? Então eu vou dar D2 pontos aqui para acessar o CD-ROM. CD aula 03. Dou um dir aqui, tem flop A. Então, copy, flop A. C2 pontos barra aula. Não, C2 pontos OS barra aula 03. Professor, se eu errar aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, S, copy flop A, C2 pontos S, o que acontece? Ele cria um C, ele cria um S ali na raiz com o nome C e com o conteúdo de flop A, tá? Nós vamos fazer certinho aqui, tá? Então, copia aqui. Está copiando, né? Veja aqui. Então, vou voltar aqui para o drive C. CD aula 3. Um dir aqui, temos o flop A aí, tá? Só que seria interessante esse flop A ele ficar na raiz, né? Porque na raiz é que eu tenho o how write, né? Então, CD, aliás, move flop A ponto, tá? Ponto é o diretório anterior, tá? Vai mover para o diretório anterior. Aí no diretório anterior aqui eu tenho how write e tenho flop A. Então vou pegar um disquete, tá? Mais uma vez um disquete aqui da Maxwell. Inserir no meu flop A aqui. Um dir how write menos help, né? Certo, então vamos lá. How write menos F flop A dois pontos, né? A menos D, A dois pontos, né? Então vamos ali, insira um disco no drive A, já está inserido, tá? Aí ele deu aquele sector not found, né? Não vou me preocupar, vou dar um reset aqui. Ou Ctrl Alt Del, se você preferir, tá? Ele vai tentar botar pelo CD-ROM, mas esse CD-ROM não é bootável, tá? Ele vai tentar botar pelo Drive A aqui, tá? Vamos ver o resultado aí. Aí, como vocês podem ver na tela, hello, tá? Carregamento do kernel, hello aqui na tela, ok? E ele não desligou o drive, né? Certo? Mas esse é um efeito colateral aí, tá certo? Então vou dar Ctrl Alt Del aqui, ele deve rebootar. O problema é que Ctrl Alt Del não funciona, tem que ser o reset mesmo, tá? Bom, vamos então começar a nossa terceira aula de sistemas operacionais, né? Nessa terceira aula nós iremos passar o processador para o modo protegido, tá? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é modo protegido.
Nós vamos fazer isso inicialmente em Assembly, tá? E o sistema que nós estamos desenvolvendo é o sistema Pepin, né? Pepin em francês, para quem não sabe, significa semente. Então, nós estamos crescendo o sistema operacional a partir do zero, tá? Então, inicialmente, nós iremos fazer essa passagem do processador para o modo protegido em Assembly, e na próxima aula nós iremos fazer a passagem para o modo protegido em C. Eu demorei bastante tempo para preparar essa aula para vocês, tá? Então, ela é uma aula bastante extensa, mas se você seguir o passo a passo que eu vou te passar aqui, né? Se você assistir essa aula com calma e prestar atenção em todos os detalhes, você vai entender como é feita essa passagem, tá? Bom, primeira coisa, né? Por que usar modo protegido? Vamos lá. O que é modo protegido? Modo protegido é um modo em que o processador ele não deixa você fazer determinadas coisas, né? Como, por exemplo, se você é um processo de usuário, tá? E você está rodando no modo usuário, no modo de privilégio de usuário, né? Seria o modo, digamos, 3, tá? Está rodando no modo de privilégio 3. E você tenta escrever numa região de memória que é uma região de memória do sistema operacional, onde o sistema operacional está usando essa região de memória para escrever ou ler dados, ou é a pilha do sistema operacional, né, essa região de memória, e você tenta, como usuário, escrever nessa região de memória. O que acontece? O seu programa trava, né, o processador detecta que você está tentando fazer esse acesso indevido à memória, tá? E aí o seu programa trava, o sistema operacional vai lá e mata seu programa, certo? Mata o processo que é o seu programa. Em sistema operacional, quando a gente fala em processo, a gente está falando de um programa em execução, né? Então, a tarefa de um usuário, né, é um programa que está em execução, né? O shell, né? O shell que seria o lugar onde você digita os comandos aí, a gente faz isso direto no Cygwin, né? O Cygwin é um shell, tá? O command prompt do DOS também é um shell, o PowerShell também é um shell, tá? O shell também é considerado um programa de usuário, tá? Ele pode... Algumas pessoas consideram que o shell faz parte do sistema operacional, outras pessoas consideram que não faz parte do sistema operacional, depende do autor aí, tá? Eu considero que o shell é mais um programa, tá? Ele não faz parte do sistema operacional. É mais uma tarefa do sistema operacional, não faz parte intrinsecamente do sistema operacional. Mas há divergências na literatura, tá? Então, o sistema operacional ele tem acesso a toda a região da memória do computador. Ele tem nível de privilégio 0, tá? Então, o sistema operacional pode escrever em qualquer porção da memória, pode modificar qualquer estrutura, né, de dados em qualquer lugar, né? Pode escrever em qualquer região do disco, rígido, né, se ele quiser, né? Por quê? Porque o sistema operacional roda em nível de privilégio 0, né? Então, nesse nível de privilégio 0, ele pode fazer qualquer coisa. Já no nível de privilégio 1, você tem restrições, ou seja, você não pode escrever em certas regiões de memória. O nível de privilégio 2 é mais restrito ainda, e o 3 é mais restrito ainda, tá? Então, no modo protegido, você tem essa proteção de memória. Uma outra proteção de memória, uma tarefa de usuário não pode escrever na tarefa de outro usuário, né? Ou se é o mesmo usuário, a tarefa 1 não pode escrever na área de memória da tarefa 2. A tarefa 2 não pode escrever na área de memória da tarefa 3, tá certo? Né? Por quê? Porque se você pudesse fazer isso, você poderia bagunçar a memória, né? Por exemplo, se uma tarefa pudesse escrever na área de memória do sistema operacional, essa tarefa poderia modificar o sistema operacional, né? Então, isso poderia fazer com que o sistema, por exemplo, operacional, capturasse senhas, né, de usuários quando o usuário tivesse escrevesse um determinado gatilho, por exemplo, o endereço www, por exemplo, né? Aí um detector aí de sequência de caracteres detecta que o cara acessou lá o Banco do Brasil, e aí ele sabe que a próxima coisa que o cara vai digitar é a senha, né?
E aí ele vai lá e pega a senha e grava no arquivo e manda pela internet para o hacker lá, e o hacker vai lá e, né? Então o sistema operacional que não tem proteção de memória, ele está sujeito a esse tipo de vírus, tá? Esse tipo de coisa aí, né? Todos os sistemas operacionais modernos têm proteção de memória, rodam em modo protegido, tá? Então, nenhum sistema hoje roda em modo real, tá? O modo real é aquele modo que a gente inicia o processador, certo? O processador sempre inicia no modo real. E você tem que passar para o modo protegido, né? Por que você tem que passar para o modo protegido? Primeiro, por causa da proteção. Segundo, porque no modo protegido você vai poder acessar toda a memória da máquina, tá? Então, se sua máquina tem, sei lá, 4 GB de memória RAM, você vai poder, no modo protegido, acessar esses 4 GB de RAM. No modo real, você só acessa 1 MB, tá? Então, a memória no modo protegido, ela é muito maior do que no modo real, tá? Qual que é o melhor momento para você passar para o modo protegido? É quando você dá o boot, tá? Então, o carregador de inicialização é o processo, aí é o programa que tem que entrar no modo protegido, tá? Então, nós vamos fazer a passagem para o modo protegido no carregador de inicialização, que nós iremos escrever da mesma forma que antes em assembly, tá? Só queremos colocar linhas a mais nesse carregador de inicialização que nós vimos na aula passada, para que ele passe para o modo protegido, tá? E o nosso núcleo, finalmente, a última coisa que nós iremos discutir, é um núcleo muito simples, é um núcleo que simplesmente vai escrever hello na memória de vídeo, tá? Então, a gente, quando passa por um modo protegido, a gente não consegue mais usar as interrupções da BIOS. A gente tem que escrever nossas próprias rotinas, tá? Então, esquece que você tem BIOS, você vai ter que codificar aí todas as rotinas de novo, tá? Então, rotina para ler disco, para escrever disco, para escrever caractere na tela, para escrever, se você tiver em modo gráfico, um pixel, para você ler teclado, né? Para você mudar, por exemplo, uma configuração de teclado, né? Mandar um byte para o teclado, por exemplo, você tem que escrever todas essas rotinas novamente, tá? Então, uma das coisas que você vai ter que fazer depois que você passa para o modo protegido. Você não consegue mais usar a BIOS, tá? Então, o que é o modo protegido? Bom, o microprocessador da família x86 de um PC tem 3 modos de operação. O modo real, que é o modo que você inicia o processador, né? Esse modo real fornece a mesma funcionalidade do 8086 ou do 8088. Então, se você tem um 486, um Pentium, um K62, ou um processador com vários núcleos de processamento, um quad-core, um heptacore, sei lá. Quando você inicia, tá? Ele inicia sempre no modo real, tá? E aí você tem que passar para o modo protegido, senão você não vai conseguir usar todos os núcleos de processamento e você também não vai conseguir inicializar ou acessar toda a memória, tá? Nem testar toda a memória você consegue, tá? Então, normalmente quando você tem o Power On Self-Test, o Power On Self-Test já passa para o modo protegido para ele poder testar toda a memória, né? Para o processador testar toda a memória. E aí o sistema operacional tem que fazer isso de novo. Por quê? Porque o controle é passado para o sistema operacional. O modo protegido possibilita explorar todas as possibilidades do microprocessador, incluindo o endereçamento de toda a memória e suporte para implementação de sistemas multitarefas e multiusuários. O que é um sistema multitarefa? O próprio nome já diz, né? Que pode rodar vários programas ao mesmo tempo. Professor, mas como é que eu rodo vários programas ao mesmo tempo se eu só tenho uma CPU? É o seguinte, ó, a CPU passa um tempinho executando a tarefa 1. Depois a CPU passa mais um tempinho executando a tarefa 2. Depois passa mais um tempinho executando a tarefa 3. E depois volta e continua executando a tarefa 1 de onde ela parou. E aí vai repetindo o ciclo, tá? Então isso daí, a CPU, ela atende várias tarefas, ela faz um compartilhamento de tempo entre as tarefas, e como ela roda muito rápido, né, a CPU ela tem uma velocidade bastante alta, ela consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo, tá? E o que é um sistema multiusuário, né? Hoje, normalmente, quem usa o computador é um único usuário, tá? Mas, em tempos passados aí, em que você tinha
um computador que era muito caro, né? Pensa num computador quântico hoje, né? Um computador quântico custa milhões de dólares, né? Milhões de dólares, eu acho que está na faixa de milhões de dólares, né? Você vai deixar esse computador quântico só para um usuário usar? Claro que não, né? Você vai querer compartilhar o poder de processamento desse computador com vários usuários. Então você tem que fazer um sistema operacional que é o quê? Multiusuário. Ah, professor, mas a computação quântica ela não é totalmente diferente da computação clássica? Sim, é. Mas o suporte para você acessar os recursos quânticos, ele ainda continua sendo clássico. Então, tudo que você está aprendendo de sistemas operacionais, redes, etc., vai servir para quando você for fazer um algoritmo, ou quando você for rodar um algoritmo quântico, por exemplo. Não tem muito segredo nisso, tá? São paradigmas diferentes, mas o computador clássico ele sempre vai ter a sua utilidade, tá? E o modo virtual é um terceiro modo de processamento do x86 que permite, né, a você rodar vários processos, por exemplo, vários programas MS-DOS, né, dentro de um Windows, por exemplo, né, porque você virtualiza o processador, tá? Então, da mesma forma que a gente roda uma máquina virtual aqui, né, para mostrar para vocês o boot de um sistema operacional, o próprio processador ele tem um modo que ele faz a emulação de um processador mais antigo, tá? Seria o 8088 aí no caso. E esse modo é o modo virtual, só que ele é pouco utilizado, tá? Tem essa página aqui, tá? Que eu gostaria que vocês lessem, eu vou deixar o link na descrição, tá? Que explica muito bem como é que é essa questão dos modos real, modo protegido, como isso era usado antigamente, tá? Eu vou acessar essa página aqui, vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, né, o escritor desse artigo aqui, ele começa a contar a história dos sistemas operacionais, né? O que você consegue fazer com modo protegido, por exemplo. Com modo protegido, você consegue ter uma coisa que nós vamos discutir no curso, chamada de memória virtual. O que é memória virtual? É você usar mais memória do que a máquina possui, tá? É como se a máquina possuísse uma memória física gigante, mas você não está usando a memória física, você está usando a memória física e uma memória do disco, que é chamada de swap, tá? E essa área de swap faz parte da memória virtual. Você consegue ter multitarefa, você consegue ter proteção de memória e você consegue, né, ter modo virtual aí, né? Então aqui ele fala de memória virtual, o que é, tá? Fala o que é multitarefa, fala o que é memória protegida, né? Existem dois tipos de multitarefa, que é a multitarefa preemptiva e a multitarefa cooperativa, tá? Os sistemas modernos não usam mais multitarefa cooperativa, tá? Mas vocês leem aqui depois para saber o que é multitarefa cooperativa, né? Aqui fala um pouquinho sobre o modo virtual do 8086, 8088, tá? Então depois vocês ficam aí como tarefa para vocês lerem isso daí, tá certo? Mas voltando. Bom, por que usar modo protegido? Já expliquei para vocês, né? Se o nosso objetivo for programar um kernel multiusuário, multitarefa, e capaz de lidar com toda a memória, teremos que mudar o processador para o modo protegido. Mas isso tem consequências importantes para o programador, né? O mecanismo de endereçamento no modo protegido é muito diferente daquele do modo real. A gente vai ver isso durante a aula, tá? O conjunto de instruções não está mais em 16 bits, mas sim em 32 bits e 64 bits nos processadores atuais, tá? Então, se você não sabe Assembly 32 bits, eu vou deixar um link aí para um curso meu de Assembly 32 e 64 bits, tá? Vocês podem, quem tiver interesse, estudar o Assembly, mas não é impeditivo para você continuar com a aula, você tem que saber Assembly 32 ou 64 bits, né? Ou seja, se você não souber Assembly 32 ou 64 bits, você pode continuar assistindo a aula, que você vai entender o que está acontecendo aí, tá? Você tem que reescrever todas as rotinas da BIOS, né? Então não é possível com esse modo contar com rotinas de BIOS para acessar dispositivos. Todos os drivers devem ser reescritos, tá? E como é que muda para modo protegido? Bom, você tem um registrador especial, tá? Esse registrador existe desde o 386, que se chama registrador CR0, tá? Então, o que a gente faz? Esse CR0 aqui, ele é um registrador de 32 bits, né? EAX é um registrador
de 32 bits. AX tem 16 bits, EAX é o AX estendido, esse E vem de estendido, tá? Então, EAX, EBX, ECX, EDX são registradores de 32 bits, né? Que você consegue acessar como registradores de 16 bits. Então, por exemplo, se você mexer só com AX, você está mexendo com EAX, mas você está mexendo com a parte baixa de EAX, que é AX, tá? A parte alta de EAX eu consigo acessar? Consegue, mas com instruções não com move, né? Você consegue acessar com OR, com AND, com NOT, né? Instruções lógicas, tá? Mas não com instruções de movimentação de dados, tá? Mas a parte baixa de EAX, que é a AX, você consegue acessar com move, tá? Você consegue também acessar com move, tá? Então o que ele fez? Ele moveu o CR0 para EAX, fez um OR de AX com 1, então o bit menos significativo de AX, que está em AL, foi mudado para 1, tá? E aí depois ele moveu EAX de volta para CR0, passou para o modo protegido. Bem fácil, né? Aí você fala assim, mas isso é suficiente para mudar o modo? Não, né? Isso daqui é suficiente para mudar os modos, mas não basta o programa continuar a funcionar assim que o modo protegido é estabelecido. Por quê? Porque você precisa inicializar né, uma série de estruturas, tá, antes de você passar para o modo protegido. Tá? Se essas estruturas não tiverem inicializadas e você fizer isso aqui, tá, você passa para o modo protegido, mas seu processador trava e você não consegue fazer mais nada. Tá? Então você tem que fazer isso de forma adequada, ou seja, você tem que inicializar essas estruturas de forma adequada antes de passar para o modo protegido. Então vocês vão ver que antes de fazer isso aqui, a gente tem uma instrução chamada load GDT, né? Carrega a tabela de descritores globais, tá? Eu vou explicar o que são descritores globais, mas antes de passar para modo protegido, você tem que carregar essa tabela de descritores globais. Se você não fizer isso, sua máquina trava, tá? Então, como é que é a memória no modo protegido? Eu falei que é diferente da memória no modo real, né? Bom, então no modo protegido existem 3 tipos de endereço para o programador, né? O primeiro endereço é o endereço lógico, tá? É o endereço segmento offset. Esse endereço ele é manipulado diretamente pelo programador. É composto a partir de um seletor de segmento, CS, DS, ES, SS, tá? E de um offset. Então é aquilo que a gente viu na aula passada, tá? Esse endereço lógico é transformado pela unidade de segmentação em um endereço linear de 32 bits. Opa, aqui já tem uma novidade, tá? Ou seja, só com segmento e offset você não acessa a memória. O processador ele tem dentro dele uma unidade chamada unidade de segmentação. Ela vai transformar segmento e offset no endereço de 32 bits. Tá? Como é que ela vai fazer isso? Ela faz uma conta. Tá? Ela faz uma conta. Então, essa é a primeira conta que o processador faz. Né? Ele transforma esse endereço lógico no endereço de 32 bits. Né? Quem faz isso? A unidade de segmentação. Aí, depois da unidade de segmentação, se a paginação estiver ativada, tá? Ele vai transformar o endereço linear, que é esse endereço que a unidade de segmentação solta, em um endereço físico. Então, são 2 etapas, tá? Para você transformar um endereço lógico no endereço físico. A primeira etapa, quem faz é a unidade de segmentação, e a segunda etapa, quem faz é a unidade de paginação, tá? Se a paginação não estiver ativada, como vai ser o caso aqui da aula, tá? A gente não vai falar de paginação ainda. Vamos falar de paginação mais adiante quando formos falar de memória virtual, tá? Então, o endereço linear já é o endereço físico, tá? Então, você tem esse esquema aqui, ó. Você tem o endereço lógico, que você aprendeu na aula passada, que é o quê? O seletor. O que é o seletor? CS, DS, ES, SS, tá? É o registrador de segmento, tá? Registrador de segmento agora é chamado de seletor, tá? Então, é o seletor mais o offset, tá? Isso aqui vai para a unidade de segmentação, tá dentro do processador. Essa unidade vai gerar um endereço linear de 32 bits, tá?
O que é feito para gerar esse endereço linear de 32 bits? A unidade de segmentação vai consultar a tabela de descritores globais. E a partir dos descritores globais, que está na tabela de descritores globais, é que esse endereço é gerado. Tá? Aí, se a paginação estiver ativada, você vai ter um outro mapeamento, que é o mapeamento para páginas de memória. Então, o endereço linear ele é mapeado para uma página de memória. Tá? Aí, essa página de memória pode estar na memória física ou pode estar no disco. Tá? Por isso que você precisa da unidade de paginação aqui, tá? Para você gerar um endereço físico. Bom, então, inicialmente, esquece a paginação. Tá? Não vamos usar a paginação por enquanto. Tá? Vamos usar apenas o mecanismo de segmentação sem o mecanismo de paginação, que é mais difícil de implementar. Mais difícil implementar a paginação em memória virtual, tá? Porque você tem mais transformações que você tem que fazer nesse endereço linear aqui, tá? Inclusive, a paginação ela faz parte da MMU, tá? Ela é uma das unidades da MMU aí, que é a unidade de paginação, tá? Tá, vamos continuar então. Como é que funciona o mecanismo de segmentação, né? O endereço lógico consiste de um seletor de segmento e um deslocamento. O que é seletor de segmento? CS, DS, ES, SS. Tá? O seletor seleciona um bloco de memória de um determinado tamanho chamado segmento que, de alguma forma, define o espaço de trabalho do programa. O deslocamento offset é um deslocamento desde o início desse espaço. Tá? Então é aquilo que a gente já viu. Tá? Só que quando você está em modo protegido, tá? Esses seletores eles têm um nome especial. Tá? Eles são chamados de registradores seletores de segmento. Tá? Então, o que você chamava de seletor, né? Que você chamava de seletor no modo real, no modo protegido é chamado de registrador seletor. Tá? Só para frisar esse ponto aí, para não perder minha linha de raciocínio aqui com vocês. Tá? Muito bem. Então, veja, um segmento é descrito por uma estrutura de 64 bits, tá? Chamada descritor de segmento. Né? Então, o que é um descritor de segmento? São 64 bits que descrevem um segmento. Então, veja que o segmento ele já não é mais descrito só por um registrador. Ele é descrito por um descritor de segmento no modo protegido. Tá? E o registrador ele é chamado de registrador seletor. Tá? Então, gravem isso por enquanto. Tá? Bom, o que tem no descritor de segmento? Ele tem uma base, que é o lugar de memória onde o segmento começa. Ele tem um limite, que é o tamanho do segmento, expresso em bytes ou blocos de 4K. Esses blocos de 4K é quando você usa paginação, tá? São páginas, né, de memória. Tá? Mas no caso a gente vai descrever esse limite em bytes, tá? Não em blocos de 4K. Você tem o tipo do segmento, se ele é segmento de código, dados, pilha ou outro. Por que isso daí? Porque não é interessante que você possa escrever no segmento de código, tá? Porque se um código pode escrever no próprio código, esse código ele é um código automodificável, né? Código automodificável é uma coisa muito nebulosa para quem está lendo, tá? E é uma coisa não usual, né? Hoje em dia não se faz mais código automodificável. Antigamente se fazia, né? Código que se modifica, que se automodifica, né? O pessoal era meio maluco. Ainda tem o pessoal maluco hoje, né? Que faz código automodificável, enfim, né? No final da aula, depois eu vou mostrar uma página para vocês sobre obscurantismo de código, né? Como você deixar seu código obscuro, né? Para que ninguém consiga entender o que você fez, né? É uma forma boa de você preservar seu emprego, né? Fazer códigos desse tipo, que se automodificam, né? Ou que geram código a partir de dados que está no próprio código, por exemplo, né? Enfim. Os descritores são armazenados na tabela descritora global, GDT. Então, GDT é Global Description Table, tá? Essa tabela pode residir em qualquer lugar da memória. E ela tem um ponteiro que está apontando para ela, que é o GDTR, né? Tá? Então, seu endereço da memória física é inserido no processador através de uma instrução especial, que é load GDT, tá?
load GDT, carrega GDT, tá? E o parâmetro para essa instrução load GDT é o GDTR, é o ponteiro para GDT, tá? Professor, não estou entendendo. Bom, agora você vai entender, ó. Aqui você tem a sua memória, tá? Memória física. Em algum lugar da memória você tem um ponteiro chamado GDTR, tá? Que vai apontar para GDT. A GDT, ela tem esses bloquinhos de 64 bits, tá? Então aqui, ó, tem 64 bits, aqui tem 64 bits, aqui tem 64 bits, tá? 64 bits são 8 bytes, tá? Ah, por que não tem nada nesse primeiro aqui? Porque o primeiro é zero. O primeiro descritor ele é sempre zero, tá? Ele é lotado de zeros aqui, tem que ser. Por que tem que ser? Ah, porque o pessoal da Intel definiu que isso daqui tem que estar cheio de zero, tá? Você não pode colocar outra coisa aqui, senão trava. Tá? Aí você tem o primeiro descritor de segmento, depois o segundo descritor de segmento, depois o terceiro, depois o quarto, etc. Cada descritor de segmento vai indicar para você, vai ter, né, a informação de duas coisas dentro dele. Tá? Uma coisa é o endereço de base, é onde começa seu segmento. Tá? E outra coisa é qual que é o limite, né, até onde esse segmento vai. Tá? Qual que é o limite em base, em bytes desse segmento, já que a gente não está utilizando paginação. Tá? Então aqui, ó, endereço base e limite. Né? Então, a sua memória ela vai estar cheia de segmentos, cada segmento vai ter um descritor de segmento. E esses descritores de segmento ficam numa tabela, que fica na memória também, chamada Global Description Table. Tá? Onde fica essa tabela, professor? Geralmente ela fica no setor de boot. Tá? Se não for uma tabela muito grande, né? Ou ela fica no kernel, tá? Geralmente assim, se o setor de boot começar a ficar muito grande, não couber todos os descritores, você deixa o kernel preencher isso aqui para você, tá? Mas pode ficar no setor de boot ou pode ficar no kernel, tá? Se for uma tabela muito grande, vai ficar no kernel, porque não vai caber no setor de boot, tá? O setor de boot só tem 512 bytes, tá? Se a tabela for muito grande, não cabe em 512 bytes, evidentemente. Agora vamos lá. Registrador de seletor de segmento. O que é seletor de segmento? É um registrador de 16 bits manipulado diretamente pelo programador que aponta para um descritor de segmento na GDT. Né? E, portanto, indica em qual segmento estamos. Né? Esses registradores eles são bem conhecidos por aqueles que já programaram em modo real. Né? O CS, o DS, o ES, FS, GS, SS, né? Só que aqui eles têm um nome diferente, eles chamam registrador seletor de segmento. Tá? Então, você tem um descritor de segmento aqui, tá? Você pode acessar o endereço desse descritor de duas formas. Ou você faz uma conta com GDTR, né? Você fala qual descritor você quer acessar e faz uma conta aqui, soma, por exemplo, são 8 bytes aqui, né? Então, por exemplo, a partir de GDT mais 8 começa esse descritor aqui. GDT mais 16 começa esse descritor aqui, tá? Essa é uma das formas. A outra forma é você guardar o endereço do descritor que você está usando no registrador seletor, tá? Então, por exemplo, você pode guardar o endereço do descritor de segmento no code segment, ou o endereço onde começa o descritor desse outro segmento no data segment, tá? Dá para fazer assim também, tá? Só que na hora de traduzir, ele não vai usar a informação DS, CS, ele vai usar a informação que está aqui, tá? Para traduzir para a memória física, tá? Porque daqui para cá, ou seja, da GDT para a memória física, você tem no meio a unidade de segmentação. Então, a unidade de segmentação vai pegar a informação do descritor todo, não só do DS ou do CS, tá? Porque se pegasse informação só do DS e do CS, você não precisaria de descritores, né? Já que você tem informação aqui, para que você vai duplicar ela aqui? Né? Mas a gente vai explicar depois como é que isso daí é feito, tá? Bom, em processadores de 64 bits, a segmentação não é mais usada, exceto para segmentos FS e GS, de modo a haver compatibilidade, tá? Então a segmentação está sempre presente.
o seletor aponta para um descritor. Então, o seletor aponta para um descritor que dá o endereço onde o segmento começa. E o limite do segmento, tá? Então, adicionando o deslocamento a essa base, obtemos um endereço linear de 32 bits, tá? Então, o registrador seletor, que é o CS, DES, ES, vai apontar para o seletor, tá? O seletor, ele está aqui dentro, ó. E o offset também está aqui dentro, tá? Aí você faz uma conta com seletor e com offset, né? Quem faz isso é a unidade de segmentação, baseado só na informação que está aqui, tá? E aí você tem o endereço linear, tá? É assim que funciona. Então, ó, essas duas coisas, tá? Elas estão aqui dentro, tá? Porém, o seletor que está guardado na GDT permite um endereçamento maior. O que o autor faz é um truque, tá? Então, o seletor, ele não tem, aqui a base, né, ela não tem só 16 bits, né, de 0 até 15, tá? Ele tem mais. E o offset, ele tem de 0 a 31 bits, tá? Aliás, o offset ele não tem de 0 a 31 bits, ele também tem mais, tá? Então, como é que é esse descritor de segmento aqui? De verdade, né? Vamos ver como é que ele é, como é que é a estrutura dele, tá? Então, veja, ó. A gente viu aqui, na página anterior, que o offset, ele tem 32 bits, né? Certo? E a base, ela tem 32 bits, né? Então a base vai de 31 até... a base, ela está distribuída, né? Os bits da base, eles estão distribuídos. Ó. Então tudo que você está vendo em azulzinho aqui é a base, tá? E aí o limite, ele tem 20 bits, tá? O limite, ele tem 20 bits. Aí você fala assim, bom, mas como é que eu posso usar esse descritor de segmento para mapear uma região de memória que eu quero, né? Bom, primeira coisa, né? Observe que os registradores seletores de segmento, em 16 bits, precisariam usar somente base 15, de 15 a 0 e limite de 15 a 0, né? Porque base de 15 a 0 tem 16 bits e limite de 15 a 0 tem 16 bits, né? Então, para você endereçar 1 byte, você só precisaria de uma base de 16 bits e de um limite de 16 bits, tá? Então, você poderia colocar isso aqui em 0, isso daqui em 0 e o limite em 0 aqui. Esse limite dos bits 19 até 16 você poderia colocar em 0, tá? Então, para endereçar 1 megabyte, né, que é nosso objetivo mais modesto no momento, tá? Você poderia fazer o seguinte, ó, você poderia colocar esse cara aqui, ó, esses bits aqui todos em 0, esses aqui todos em 0 e esses todos em 0, tá? Então, base de 31 e 24 em 0, limite de 19 e 16 em 0 e base de 23 até 16 em 0, né? Então, você faria esse esquema aqui, né? Você usaria esses dois campos aqui para você deixar a unidade de segmentação fazer o cálculo da porção de memória para você, da porção de memória endereçada para você, tá? Então, se esse esquema fosse utilizado, teríamos essa figura aqui, né? Certo? Aqui em 0, aqui em 0, aqui em 0. Só que o autor, ele não faz isso, tá? O autor, o código que a gente vai examinar, ele vai fazer o seguinte, ó. O autor, ele usa um esquema diferente, ele coloca toda a base em 0, né? Então, aqui, ó, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e ele vai usar somente o que a gente chama de limite, tá? Ou offset, né? Limite aqui no caso, né? Então, o autor ele vai usar somente o limite. Então, ó, quantos nibbles, quantos grupos de 4 bits tem o limite? Ó, ele tem, aqui você tem 4, 8, 12, 16, né? Então, você tem 2 bytes aqui, tá? E mais um nibble aqui, tá? Então, 2 bytes dá 16 bits, mais 4 bits dá 20 bits. Com 20 bits, você consegue endereçar 1 megabyte, né? Então, olha só. Porém, o autor usa um esquema diferente. Ele coloca base 15.0 em 0,
né? Então, base 15, 0 aqui ele coloca em 0. E usa apenas limite 19 até 16, que é essa porção aqui, tá? Juntamente com a outra parte do limite, que é em amarelo aqui. Ó. Então isso aqui faz parte do limite, e isso daqui faz parte do limite. Por que está distribuído desse jeito, professor? Porque os caras da Intel fizeram assim, gente. Eu não tenho culpa, tá? Eu gostaria que tudo fosse agregadinho, bonitinho, né? Mas não é. Né? Ó, a base está distribuída nessas partes em azul aqui, e o limite está distribuído nessas partes em amarelo aqui, ó. E o autor está usando só o limite, ele não está usando a base ele está colocando em 0 aqui, ó. Então ele usa só o limite aqui, ó, tá? Então ele usa apenas limite 19, 16, juntamente com a outra parte do limite em amarelo para fazer o endereçamento. Então para isso, faz um cálculo com o seletor de segmento, né? Então ele desloca, né? Quando ele vai setar o limite para o segmento de dados, ele desloca 4 bits à esquerda, né? Ele multiplica por 0x10, né? 10 em hexa, né? Multiplicar por 10 em hexa é a mesma coisa que deslocar 4 bits à esquerda, né? E soma com o offset pretendido, né? Para ele poder acessar uma região de memória dentro do segmento de dados, tá? Muito bem. Então, vocês observaram aqui, né, que vocês têm outros bits aqui, né? Por exemplo, você tem o bit G, você tem o bit DB, você tem esse bit que é em 0, você tem o bit AVL, você tem o bit P, o DPL, o S, o type. O que são essas coisas, né? Vamos examiná-las agora, tá? Então, ó, a base de 32 bits é o endereço linear onde o heap começa na memória, tá? O limite de 20 bits define a extensão do segmento, né? Se o bit G, então a gente já sabe, né, que base seria como se fosse o endereço do segmento e limite seria o offset, tá? Seria extensão de segmento. Mas aqui não é 16, 16, aqui é 32, 20, tá? Então a unidade de segmentação aí vai fazer um cálculo aí pra gente. Bom, e o bit G? Se o bit G for 0, o limite está em bytes. Caso contrário, ele é expresso em contagem de páginas de 4K bytes. Tá? Então, nós vamos colocar o bit G em 1, apesar de nós não estarmos usando paginação. Tá? Vamos colocar o bit G em 1. Tá? O bit DB especifica o tamanho das instruções e dados que estão sendo manipulados. Tá? Está definido para 1 quando trabalhamos em 32 bits. Né? Então, esse bit é double word byte. Tá? Double word é 32 bits. Né? Uma word é 16 bits. Uma double word é 32 bits. E um byte é 8 bits. Então, byte 8 bits, word 16 bits, double word 32 bits. Né? Então, se você colocar em 1, significa o quê? Que você está trabalhando em 32 bits. Então, a gente vai trabalhar em 32 bits, vamos colocar esse bit em 1. Tá? O bit AVL está livremente disponível. Então, você pode colocar ele em 0 ou em 1, o que você preferir. Tá? O bit P é usado para determinar se o segmento está presente na memória física. Tá? Esse bit ele é interessante quando você está usando memória virtual. Tá? Então, para nós, esses bits P, os bits P dos segmentos, eles vão estar todos em 1, porque eles vão estar todos presentes na memória física. Tá? Então, para a gente, o P sempre vai valer 1. Tá? DPL significa... PL é Privilege Level. Tá? Então, é descritor de nível de privilégio. Tá? Indica o nível de privilégio do segmento. Tá? Então, são 2 bits, tá? Como eu falei para vocês no início da aula. O nível 00 corresponde ao modo superusuário. Tá? Então, no DPL, a gente vai colocar sempre 00. Né? Então, nos dois descritores globais que nós iremos usar aqui para passar para o modo protegido, nos dois descritores, nós vamos colocar DPL em 00. Tá? Para a gente poder acessar toda a memória da física da máquina. Tá? Então, DPL vai valer 00 aqui, nós vamos rodar só em modo superusuário. Nós não vamos ter tarefas de usuário por enquanto, tá? Nós vamos rodar apenas o kernel, tá?
O bit S é definido em 1 para um descritor de segmento e 0 para um descritor de sistema. Bom, como nós estamos escrevendo o segmento, ele vai ficar em 1, tá? Agora, em casos especiais, que nós vamos ver depois, você pode colocar ele em 0, tá? E o tipo define o tipo de segmento, código, dados ou pilha. Então, o primeiro bit do tipo, aliás, o bit mais significativo do tipo, vai dizer para você se é dados, código ou pilha. Geralmente a pilha fica no segmento de dados, como a gente vai ver, tá? Então, nesse caso aqui, a pilha vai ficar no segmento de dados. Bom, então vamos lá. Nós vamos definir 2 descritores de segmento. Um descritor de segmento de código e um descritor de segmento de dados. Como que vai ser nosso descritor de segmento de código, tá? O nível de privilégio, como eu disse para vocês, vai ser 0, né? Então, esse bit P ele vai valer 1, porque esse descritor ele vai estar presente na memória, tá? O S vai valer 1, porque ele é um descritor de segmento, então S vale 1 de segmento, né? S de segmento, S vale 1, tá? O tipo vai ser 1, porque quando o bit mais significativo do tipo é 1, trata-se de um segmento de código, tá? E aí os bits seguintes, eles têm um significado especial quando esse bit aqui vale 1. Então, os bits seguintes vai ser um bit de conformidade, um bit de se ele é legível, tá? E se ele foi acessado, tá? Por que tem que ter esse bit acessado aqui? Né? Porque geralmente se você tem um código que não é acessado e você está com memória virtual, esse código ele pode ir para a área de swap, tá? Agora, se ele foi acessado recentemente, não, né? Então, depois de um certo tempo, esse bit aqui ele é resetado, tá? Pelo próprio relógio aí do processador ou pelo sistema operacional, tá? Legível, se você consegue ler o código ou não, tá? Se você consegue ler o código que está na memória, né? E conforme, né? Conforme se ele está conforme, tá? Bom, bit G, né? O bit G o limite ele está expresso em páginas, tá? Aqui, double word byte, tá? Então, double word, porque é 32 bits, tá? Esse bit aqui é 0, tá? AVL pode ser 0, pode ser 1, né? Tanto faz, aqui eu coloquei ele em 1, tá? Ok? Então, esse é o nosso descritor de segmento de código. Então, olha lá, ó, isso aqui é um resumo do que eu falei, né? O bit G está definido como 1, limite expresso em páginas. Bit DB está definido como 1, 1 significa double word, tá? Código em 32 bits. Bit P está definido como 1 porque o descritor de segmento está presente na memória, tá? O nível de privilégio, descriptor privilege level, é definido como 00, modo superusuário, tá? O bit S está definido como 1, porque é um descritor de segmento, tá? A primeira parte em 1 para o tipo, significa que estamos com um segmento de código. Se a primeira parte, se o bit mais significativo fosse 0, a gente estaria com um segmento de dados, tá? E para poder lidar com toda a memória, a base do segmento deve estar em 0 e seu limite deve estar em FF, FF, F. Quantos bits tem aqui? Ó? 4, 8, 12, 16, 20. Então, toda a memória o quê? Toda a memória de 1 megabyte, né? A gente está sendo humilde aí, só vai usar 1 megabyte, tá? Com o bit de granularidade em 1, tá? O bit C indica se o segmento de código está em conformidade ou não. Por enquanto, essa parte será definida para 0, tá? Deve ser porque o código está em conformidade, né? Deve ser porque não escreveram no código, então isso aqui fica em 0, né? Certo? E aí a gente vai para o descritor de segmento de dados, né? O que a gente tem no descritor de segmento de dados, né? Ó, o primeiro bit de tipo é 0, tá? E os bits que seguem o tipo, eles têm nomes especiais aqui, ó. Direção da expansão, tá? Se você tem uma pilha dentro desse segmento de dados, essa pilha cresce para baixo ou cresce para cima, né? Aí quem vai definir se a pilha cresce para baixo ou para cima é esse direção de expansão aí, né? Se esse segmento é escritível, né? Se você pode escrever nesse segmento aqui, né? Escrevível ou escritível, writable, né?
Writable, tá? Se esse segmento aqui é o writable, tá? Se você pode escrever nele, tá? Então, normalmente a gente coloca em 1 aqui para você poder escrever e ler os dados, tá? Ler você sempre vai poder ler, mas se você quiser escrever, você tem que colocar esse bit em 1, tá? E acessa é dizer se ele foi acessado, tá? Então, mesma coisa. Se ele não foi acessado há muito tempo, eu posso pegar esse segmento e gravar na área de swap se eu estiver lidando com memória virtual, tá? Se eu estiver trabalhando com memória virtual, eu posso pegar esse segmento todo e escrevê-lo na região de swap, ou seja, no disco rígido, tá? Então, privilégio. Então vamos lá. DPL nível de privilégio 0, né? Porque estamos descrevendo os segmentos para o kernel, tá? Presente na memória, e esse segmento vai estar presente na memória, ele é como todos os segmentos, tá? O tipo é definido como, o bit mais significativo do tipo é definido como 0, porque é um segmento de dados, tá? E a base a gente vai colocar em 0, né? Então aqui em 0, aqui em 0, aqui em 0, né? E o limite nós vamos colocar em FF, 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 né? Então aqui vai ser F e aqui vai ser FF, FF, tá? Então aqui é o resumo do que eu falei, tá? Então o segmento de dados é distinguido do segmento de código pelo campo de tipo, com o bit mais significativo definido para 0, tá? O bit A indica a direção da expansão dos dados, tá? Ele é definido como 1 para o segmento de pilha, dentro do segmento de dados, né? No qual os dados se acumulam para o início da memória, né? Ou seja, você está expandindo a pilha para baixo, né? Como a gente vai ver na figura aqui no final da aula, tá? Dependendo se o bit E está em 0 ou em 1, o limite é interpretado de forma diferente, tá? Para um segmento de 32 bits, se o bit E estiver em 1, o limite superior da faixa de dados está em FF, 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 e o limite inferior está no endereço indicado pelo campo limite, né? Nota, né? Parece que nesse caso a base é puramente ignorada. Isso aqui é nota do autor, tá? Eu acredito que não. Eu acredito que a base não é ignorada, tá? Quando você tem 32 bits. Não faz sentido. O bit W é o bit de writable, tá? Ele está definido como 1 para você poder escrever no segmento de dados, tá? Não tem sentido você ter um segmento de dados, a menos que seja dados estáticos, tá? Em que você não possa escrever, tá? Então, por exemplo, se são dados assim variáveis do programa, por exemplo, variáveis do kernel, né? Se são variáveis se são constantes, tá? E essas constantes elas estão na memória, você pode colocar o W como 0, tá? Por quê? Porque você não vai escrever numa área de constantes, tá? Né? Agora, se for variáveis, tá? O W ele tem que valer 1 para você poder ler e escrever essas variáveis, tá? Então, para indicar que o segmento é gravável, além de legível. Legível ele sempre vai ser, tá? Todo segmento de dados vai ser legível, tá? Mas ele pode ou não ser escritível ou escrevível, tá? Não sei como fala aí. Deixa aí nos comentários como que fala, tá, pessoal? O bit A, accessed, é definido para 1 pelo processador quando o segmento é usado. Então, se acessou aquele segmento, o processador automaticamente coloca o bit A em 1, tá? Ok? Então, como é que fica, né, os nossos segmentos? A gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Então, como eu disse para vocês, é possível mudar para o modo protegido em vários momentos, ao executar o setor de inicialização ou ao executar o kernel, tá? Aqui a gente vai fazer a mudança no setor de inicialização, mas como eu disse para vocês no começo da aula, o setor de inicialização ele só tem 512 bytes, tá? Então é possível que você não consiga fazer a passagem para modo protegido se você tiver uma GDT muito grande, tá? Vários descritores aí, se tiver muitos descritores, passar de 512 bytes a quantidade de descritores aí, lógico que você vai ter que fazer a passagem para modo protegido dentro do kernel, porque não vai caber, né, a quantidade de descritores aí no setor de inicialização, tá? Então, nosso kernel usará um conjunto de instruções de 32 bits, tá? Apenas utilizável no modo protegido. No modo real, né? Modo real é sempre 16 bits, tá, pessoal? Sempre 16 bits. Modo protegido, 32 bits ou 64 bits, tá? As instruções. A maneira mais fácil de mudar para o modo protegido é durante a inicialização, antes que o kernel seja executado. É possível, no entanto, que seja o kernel que inicializa a comutação.
mas isso desnecessariamente complica a sua escrita, pois o código do kernel deve, então, ser parcialmente em 16 bits e parte em 32 bits. Tá? Ok. Então, você pode também redefinir depois, né? Você pode, por exemplo, fazer uma parte da inicialização no modo protegido no boot e depois redefinir a tabela de descritores, né? Quando o kernel já estiver rodando, por exemplo. Você pode colocar descritores a mais aí, tá? Dá para fazer isso daí, tá? Bom, então vamos dar uma olhada geral aí, como é que é o código para a gente passar para o modo protegido, tá? Primeira coisa que você observa, tá, é que base, o endereço para onde eu vou carregar o kernel, tá, ele não mudou, ó, ele continua sendo 1000, tá? Só que o número de setores que eu vou carregar para a memória mudou para 50, tá? Então a primeira coisa que você observa, tá, é que você mudou o número do cassize aqui para 50, tá? Então, como eu falo, o modo real inicia em 16 bits, org 0 aqui, jump start, tá? Então, esse código daqui até aqui, a gente já examinou na aula passada, não vou discutir com vocês hoje, tá? Esse código aqui também a gente discutiu na aula passada, que é o código que carrega o kernel usando o ent13. A gente também já discutiu a aula passada, então se você não viu a aula passada, volta lá e assiste a aula passada que você vai entender esse código aqui, tá? Agora vamos lá, né? Esse código aqui é o código continuação desse daqui, tá? Então, o código continua aqui. Primeira coisa que eu faço, né, é calcular o limite da GDT. Então eu tenho dois ponteiros, GDT e end GDT, eu subtraio os dois e guardo em GDT PTR, tá? Aí eu calculo o endereço base, tá? Faço esse cálculo aqui, tá? E guardo o endereço base em GDT PTR mais 2. A gente vai ver isso aqui em detalhes, tá? Então não assusta não que esse código ele vai ser discutido linha por linha, tá? Aí eu desabilito as interrupções, carrego a tabela de descritores globais, tá? Aliás, eu carrego, eu faço aqui load GDT, conteúdo de GDT pointer, né? Então carrego a tabela de descritores globais pro processador, tá? GDT pointer é um ponteiro com 6 bytes, tá? E eu vou pegar o conteúdo desse ponteiro aqui e carregar para dentro do processador, tá? Como são poucos bytes, e são poucos descritores aí, né? Isso daí cabe numa memória cache interna do processador, tá? Bom, e aí essas três linhas aqui, como a gente falou no começo da aula, tá? Passam para o modo protegido, tá? E aí eu dou um jump para next, né? Só que next não é uma instrução antes, né? Senão travaria aqui, né? Esse endereço next não é o endereço da instrução jump. Porque se o endereço next fosse o endereço da instrução jump, eu ficaria travado aqui, né? O que mudou foi que next, tá? É esse endereço que vem daqui para cá, tá? Então o que eu faço? Ó? Eu inicializo o segmento de dados, o segmento F, o segmento G, o segmento extra E, o segmento de pilha, todos eles vão estar inicializados com 0x10, né? Por que 0x10, professor? Eu vou explicar daqui a pouco por que é 0x10, tá? E aí o segmento de código vai ser inicializado com 0x8, tá? E a pilha vai ficar no endereço 0x9f 000, tá? Então eu vou colocar esse valor aqui em ESP. O que é ESP, professor? É o SP, só que ao invés dele ter 16 bits, ele tem 32 bits. É o Extended SP, tá? SP estendido. O SP tem 16 e SP tem 32, tá? Isso aqui é um código de 32 bits. E esse jump the word aqui faz com que CS valha 8 e IP valha 1000, tá? Então o CS ele tem que valer 8, só que o CS eu não consigo fazer o move CS a X, né? Então eu tenho que fazer esse long jump aqui para mudar o CS, tá? Então eu vou explicar esse código para vocês passo a passo. Aqui são variáveis, tá? Então tem a variável boot drive, tá? Que ela está inicializada com 0 aqui. Message debut é um ponteiro aqui para essa mensagem aqui, tá? 13, 10, 0, 13 é carreagem return, 10 é line feed, 0 é porque a string tem que terminar com 0, tá? GDT é um ponteiro para esses bytes aqui. GDT CS é um ponteiro para esses bytes aqui.
E GDT-DS é um ponteiro para esses bytes aqui. Quantos bytes eu tenho aqui, professor? Né? Vamos ver, ó. Eu não falei para vocês que o primeiro descritor ele tem que estar todo preenchido com zeros? Com zeros, né? Então aqui, quantos bytes eu estou colocando? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Cada byte tem 8 bits. 8 vezes 8, 64. Então aqui ó, eu tenho 64 bits. Tá? Ou 8 bytes. Então aqui eu também tenho 8 bytes. Tá? Então aqui ó, isso aqui é um byte, isso daqui é um byte, um byte, um byte, um byte. Aqui é um byte, aqui é um byte, aqui é um byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que aqui está assim, ó, 0xFF? Porque aqui está em hexadecimal, né? Então 0x na frente significa que é hexadecimal. Aqui é hexadecimal, hexadecimal, hexadecimal. Aqui esse Bzinho aqui no final indica que é binário, tá? Então aqui é binário, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Ah, por que uma hora você preencheu com hexadecimal e outra hora você preencheu com binário? Porque aqui eu preciso saber os bits, né? Preciso saber os bits individuais, né? Então, o privilege level, por exemplo, DPL é 00. Então, eu coloco 00 aqui, tá? Então, é interessante aqui você preencher bit a bit, tá? Aqui também, tá? Agora, quanto que vale GDT end menos GDT? Né? Quanto que vale? Isso aqui é um ponteiro, né? Então, todo label em assembly é um ponteiro. Esse daqui é GDT end, esse daqui é GDT. Quanto que vale GDT end menos GDT? 8, 16, 24. Então, 24 bytes, né? 24 posições de memória. Então, isso aqui é o limite, tá? E os endereços de memória, né, de código aumentam nesse sentido aqui, tá? Bom, aí você tem o tal do GDT-PTR, tá? GDT-PTR, por si só, ele é um ponteiro, tá? O conteúdo desse ponteiro, aqui é 0 e aqui é 0. Só que aqui é o word, tá? O word são 2 bytes. E aqui é uma double word. Double word são 4 bytes. Então, no total, eu tenho quantos bytes? 6 bytes, tá? Porque double word, 32 bits, 4 bytes. Word, 16 bits, 2 bytes, tá? E por que o limite fica antes da base? Porque eu estou no formato Big Endian, tá? Então, se você tem dois formatos, você tem duas ordens de byte na memória. Não sei se vocês aprenderam isso em arquitetura, mas você tem o formato Big Endian, tá? E você tem o formato Little Endian, tá? Se você não sabe sobre Big Endian e Little Endian, dá uma pesquisada aí que você vai entender o que significa isso, tá? E aqui, depois dessa variável aqui, tá? Você tem um preenchimento com NOPs, tá? O NOP ele tem o opcode 144, a gente já falou isso no final da aula. E aqui eu tenho a assinatura de final de setor, que é a A55, para dizer para a BIOS aí que isso daqui é um setor de boot, tá? Veja que nesse setor de boot aqui, eu fiz a carga da GDT. Onde que eu fiz a carga da GDT? Aqui, ó. Load GDT, carrega GDT, e essas três instruções que vêm depois da carga da GDT é que passam para o modo protegido, tá? E onde que eu inicializo a GDT? A GDT ela é inicializada aqui, ó. A gente faz uma inicialização que a gente chama de hardwired, tá? Então, ela já tá pré-definida com esses valores aqui, tá? Não foi o sistema, o nosso código que preencheu, e sim elas já estão com esses valores pré-definidos, né? Igual quando você define uma variável, por exemplo, boot drive, né? Você dá boot drive db0, então ela já está inicializada com 0. Aqui a GDT, ela está inicializada com esses valores aqui, tá certo? Então observe que GDT-end e GDT-PTR apontam para o mesmo lugar, né? Por quê, ó? Aqui você tem GDT-end, né? Um label, né? Um label eu falei para vocês que é um endereço de memória, tá? Depois desse endereço de memória, eu tenho esse comentário aqui, né, em assembly comentário ponto e vírgula, né? E aqui eu tenho o GDT pointer. Percebe que é o mesmo endereço de memória, tá? Por quê? Porque está apontando para o mesmo lugar de memória. São labels que apontam para o mesmo lugar de memória, tá? Porém, GDT-PTR é o endereço onde começa uma variável, tá? Então, GDT-PTR aqui é o endereço que a gente vai utilizar aqui para acessar essa variável aqui de 6 bytes, tá?
Essa variável tem define double word. Define double word são 4 bytes. Ó. Define double word, 4 bytes aqui. Ó. Então, base tem 4 bytes. Tá? Mais define word. Define word tem 2 bytes. Então, limite, tá? Tem 2 bytes aqui, que é um define word. Ao total, eu tenho 6 bytes. Então, essa variável deve guardar o ponteiro para GDT. Tá certo? Então, aqui a gente tem o descritor de segmento de código preenchido, tá? Base vai valer 0, como eu disse para vocês, aqui vai valer 0, aqui vai valer 0. Limite vai valer F, esse nibble aqui vale F, esse nibble aqui vale FF, FF, tá? O tipo, né, como é segmento de código, aqui o mais significativo do tipo é 1, tá? Se fosse segmento de dados seria 0, tá? DPL, Descriptor Privilege Level, vai ser 00 porque é kernel, tá? Descritor de kernel, descritor do núcleo, descritor de privilégio 0, porque vai rodar o sistema operacional dentro desse segmento, tá? Presente na memória, tá? É de segmento, tá? O que mais? 0, 1 aqui, tá? Esse 0, 1 é tipo 3, tá? Mas basicamente, tá? Do segmento de código para o segmento de dados, a única coisa que vai mudar vai ser esse tipo aqui, que no caso do segmento de dados, tá? Ele vai valer 0, olha aqui, 0. Pode comparar todos os outros, que eles têm os mesmos valores, tá? Então quer dizer que eles mapeiam a mesma região de memória? Sim, eles mapeiam a mesma região de memória, tá? Por que você fez um negócio desse? Por que você não separou, né, o código dos dados aí para você criar os descritores? Bom, não fui eu, né? Foi o autor aqui, né? Ele fez uma coisa aqui só para funcionar e para mostrar para vocês como que passa para o modo protegido, ó, tá? Você olha aqui, ó, o segmento de código e você olha o segmento de dados, tá? Eles são praticamente idênticos, a única coisa que muda é o tipo aqui, porque tem que mudar, tá? E que região de memória eles mapeiam, né? Então vamos lá, ó. Observe que os segmentos de código e dados são quase os mesmos e são inicializados de modo a cobrir a memória toda. Memória toda? Quanto que vai ter a memória toda? De 0, 0, 0, 0, 0, 0, até F, 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 tá? Então 1 mega, tá? Como não existe código de usuário, esse segmento que cobre a memória toda está com o modo superusuário, DPL00. Tá? O segmento de dados está com o bit mais significativo de type em 0 e o segmento de código está com o bit mais significativo de type em 1. O resto é igual, só você comparar. Tá? Bom, e o descritor de quanto que tem que valer o DS e o CS? Né? Então vamos lá. Quanto que tem que valer o CS e quanto que tem que valer o DS? Tá? Naquela apostila de sistemas operacionais que eu coloquei para vocês lá, não tem essa informação, tá? Isso aqui é um desenho exclusivo meu, né? Uma interpretação minha do que está lá, tá? O CS ele tem que valer 8, porque, ó, daqui para cá eu tenho 8 bytes. Então, o descritor de segmento de código começa no byte 8, tá? Daqui para cá eu tenho mais 8 bytes, tá? Então, o descritor de segmento de dados começa em 16. Só que 16 em hexas é 0x10, tá? Então, começa em 0x10. Então, DS tem que valer 0x10 e CS tem que valer 0x8, tá? Como que esses segmentos aqui eles são mapeados para a memória? Bom, a partir do descritor. Então, a partir do descritor, a unidade de segmentação, que a gente falou no começo da aula, vai mapear esse descritor aqui para essa região de memória aqui, ó, onde o endereço base é 0 e o limite vai ser FF, FF, F, tá? Que é um megabyte aqui, tá? Então, ó, são 4, 8, 12, 16, 20 bytes aqui, tá? O limite é 20 bytes aqui. E aqui eu tenho o restante da memória, tá? Bom, e o descritor de segmento de dados, né? Mesma coisa, né? Porque ele vai estar com os mesmos valores do descritor de segmento de códigos, então a unidade de paginação vai mapear esse descritor de segmento de dados aqui, né? Para o endereço para essa faixa de memória aqui, né? De 0 até F, 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 né? Ou seja, né?
1 megabyte aqui, tá? Então, os dois descritores de segmentos apontam para a mesma região de memória aqui, e esse segmento aqui, ele tem nível de privilégio 0. Eu posso fazer qualquer coisa aqui, qualquer operação aqui, que ele não vai dar falha de segmentação, tá? Falha de segmentação acontece quando você faz um acesso ilegal à memória, tá? Aqui, como eu estou no nível de privilégio 0, não vai acontecer isso, tá? Então, aqui eu tenho os dois, né? Apontando aí para a respectiva região de memória. E aí, o que eu tenho, né? Eu tenho, nessa região de memória que eu tenho o kernel no endereço 1000, ele continua no endereço 1000. O setor de boot continua no endereço 0x7c00, tá? A pilha a gente colocou em 0x9f000, tá? 0x9f000. O limite é FFFFF, e aqui eu tenho o restante da minha memória, tá? Então, aqui eu tenho a GDT, o primeiro descritor é descritor nulo, é tudo 0. Aqui é o descritor de segmento de código, CS tem que valer 8. Aqui é o descritor de segmento de dados, DS tem que valer 16, tá? Então, esse 16 é o endereço do descritor de segmento, não é o endereço do segmento. O endereço do segmento está aqui dentro, ó, tá? Aqui é o endereço do descritor de segmento, tá? E aqui é o endereço do descritor de segmento. Então, ó, o CS e o DS no modo protegido, eles têm significados diferentes, tá? Ok? Bom, então vamos analisar linha por linha, né? Como é que é feito, como é que as variáveis são setadas nesse código aí, né? Como é que é feito a carga da GDT aí para a memória do processador, tá? Né? Ou seja, antes de eu fazer esse load GDT pointer aqui, né? O conteúdo de GDT pointer, o que eu tenho que fazer, né? Bom, primeira coisa, né? Eu tenho que calcular o valor de limite. Como é que eu calculo o valor de limite? Eu já expliquei para vocês, ó. Você tem o GDT end e o GDT. Se você subtrair um do outro, tá? Você vai ter o valor do limite, tá? Então eu coloco GDT end, né, que é um ponteiro de 16 bits, eu coloco em AX. GDT é um ponteiro de 16 bits, eu coloco em BX. Sub AX, BX faz o quê? Subtrai BX de AX. Faz AX receber AX menos BX, tá? Por que isso? Porque GDT end é maior que GDT, né? GDT end é maior que GDT. GDT end eu coloco em AX, né? Então o maior eu coloco em AX, o menor eu coloco em BX. Aí aqui eu vou fazer o quê? AX recebe AX menos BX, o valor aqui de AX tem que ser positivo, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou mover esse valor de AX, né, para GDT pointer. Mas eu vou mover para GDT pointer quantos bytes? Né? Eu vou mover 2 bytes ou uma word. Então é por isso que tem a palavra word aqui depois do move. Por quê? Eu vou mover 2 bytes, ou seja, 16 bits, para o conteúdo apontado por esse ponteiro aqui, GDT pointer. Tá? Vamos ver onde que está isso. Tá? Ó, o GDT pointer está apontando para essa região de memória aqui que tem 6 bytes. Tá? Os primeiros 2 bytes são o limite. Tá? Então, os primeiros 2 bytes são uma word. Né? Uma word tem 2 bytes, uma word tem 16 bits. A X tem 16 bits. Então, vou mover 16 bits para o ponteiro apontado por GDT pointer. Quem que eu vou preencher? Esse DW aqui. Ó. Esse DW aqui vai mudar. Ele é 0, ele vai mudar para o valor do limite que eu calculei. Tá? Base vai mudar? Não. Base vai continuar 0. Por quê? Porque eu fiz um move word. Eu movi 2 bytes. Eu movi 16 bits. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Agora eu vou fazer outro cálculo aqui. Tá? Que cálculo é esse? Né? Esse cálculo aqui, esse trecho aqui, ele vai servir para indicar ao processador, via instrução load GDT, onde a GDT vai ficar na memória e onde que eu tenho que puxar essa tabela, né? A partir de que endereço de memória eu tenho que pegar os bytes e botar esses bytes para dentro do processador via instrução load GDT, tá? Então eu tenho que informar o processador o endereço da GDT, né?
ou seja, onde a GDT vai ficar na memória. Então, o ponteiro para GDT é GDT pointer, tem 6 bytes, tá? Os dois primeiros a gente já setou na instrução anterior, a gente já setou os 2 primeiros bytes aqui. A gente tem que setar o quê? Os 4 últimos bytes, tá? Então, o que eu tenho que fazer, ó? Eu zero a x, tá? Então, chora x a x, chora EBX EBX, né? Essas duas instruções aqui, ó, vão zerar EAX e zerar EBX, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mover DS para AX, né? Se eu mexi em AX, eu mexi também em EAX. Por quê? Porque AX é parte de EAX. EAX é o AX estendido. EAX tem 32 bits, AX tem 16 bits. Esses 16 bits aqui são os bits menos significativos de EAX, tá? Então, EAX aqui tem 16 bits, DS tem 16 bits. Qual que é o valor que está em DS, professor? O DS eu não mexi, é o mesmo valor de antes, é 0x7c0, tá? Então, eu vou pegar esse valor aqui e colocar em AX, tá? Só que para eu acessar esse valor 0x7c0 aqui com um zero a mais, tá? Eu tenho que colocar esse valor 7c00, né? Porque eu vou colocar um zero a mais aqui. Eu tenho que colocar esse valor aqui no campo limite, tá? Do descritor da GDT, tá? Por quê? Né? Porque quem vai fazer essa conversão é a unidade de segmentação, tá? Não vai ser o DS, não vai ser o DS que vai apontar para o endereço que eu quero acessar o dado, e sim vai ser o descritor de segmento que vai apontar para lá. Então, eu tenho que colocar o DS em AX, né? Então, eu coloquei o DS aqui em AX. Mudei o EAX, tá? Aí eu vou pegar o EAX e mover para esse X, né? Então, esse X inicialmente está com 0x7c0, tá? Eu vou fazer um shift left esse X, tá? Esse X vai ficar com 7c00, esse valor aqui tá correto, tá? É o valor limite, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o BX, o GDT e colocar em BX e somar, tá? Esse X com EBX. Aí você pergunta assim, quanto que vale GDT? Né? Que valor que eu estou colocando em EBX? Bom, aí você tem que fazer o papel do montador e calcular o quanto que vale GDT. Né? GDT é esse endereço aqui, e esse endereço aqui ele fica no setor de boot, tá? Ele fica dentro dos 512 bytes que você carregou na memória a partir do setor de boot, tá? Então esse endereço GDT ele está bem definido, tá? O que você vai fazer aqui, ó? Você vai colocar esse endereço GDT em BX, vai somar, tá? Esse valor aqui com o valor que está em ECX. O que está em ECX? 0x7c00, tá? Esse valor que está em ECX, você vai somar GDT com isso, tá? Aí você soma, né? Você vai somar os dois valores aqui, né? E o que der, o valor resultante aqui, né? Que são 4 bytes, né? 32 bits, tá? 32 bits é o quê? Uma double word, tá? São 4 bytes, tá? Esse X tem 4 bytes. Esses 4 bytes de ECX você vai colocar na posição GDT mais 2. Por que GDT mais 2, professor? Porque GDT é o ponteiro, mas que aponta para essa word aqui, ó. GDT mais 2 está apontando aqui para a base, tá? Você quer mexer agora só na base, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o ECX e vai fazer um move the word, ou seja, você vai pegar double word são 32 bits, são 4 bytes, tá? ECX tem 32 bits, tem 4 bytes, tá? Você vai pegar esses 4 bytes de ECX e colocar em GDT PTR mais 2. GDT PTR mais 2 é o quê? É esse define double word aqui, tá? Por isso que você fez o move the word aqui, tá? Porque aqui é double word, tá? Tem que bater, tá? Senão você
Está escrevendo a mais ou a menos do que você deveria, tá? Muito bem, então você fez isso daí. Aí o que você vai fazer? Você vai passar agora para o modo protegido, tá? Desabilita as interrupções, clear interrupt flag, load GDT, né? Carrega o conteúdo apontado pelo ponteiro de GDT para a memória, tá? E aí modifica o bit 1 do registrador CR0, tá? E aí você dá um jump para next, tá? Só que next não é o endereço da instrução jump, é o endereço para depois da instrução jump, tá? O que você vai fazer? Você vai setar o DS, tá? Você vai setar o DS aqui. Então o DS ele tem que valer 0x10, tá? Porque o DS, né, no modo protegido, o DS ele não é o endereço do segmento de dados, ele é o endereço descritor do segmento de dados, tá? O DS é o endereço do descritor, não é o endereço do segmento. Presta atenção nisso. Então, como eu mostrei na figura, né? O DS ele tem que valer 10, 10 é 16 em decimal, né? 10 em hex é 16 em decimal, né? Então, ele tem que valer 16. Por quê? Porque aqui é 0, aqui é 8, aqui é 16. Então, ele tem que apontar para cá o DS, tá? Muito bem. Aí, o que você vai fazer? Todo mundo, você vai colocar 10 em todo mundo, né? 10 hexa, né? Então, você vai colocar 10 em DS, 10 em FS, 10 em GS, 10 em ES. Beleza. Só que em SS, em SS também você vai colocar 10 aqui, né? Só que o ponteiro que vai apontar para o topo da pilha, você vai ter que colocar um valor diferente, porque senão você vai escrever em dados do sistema operacional aí, né? A pilha tem que ficar longe dos dados do sistema operacional. Quais são os dados do sistema operacional, né? Isso aqui, por exemplo, é dado do sistema operacional, tá? Essa variável aqui também, ó. Essa mensagem também. Então você não pode, né, deixar a sua pilha escrever aqui em cima, né? A sua pilha crescer e sobrescrever esses valores aqui. Então você coloca um valor aqui para a pilha, um valor alto, tá? Então a pilha fica no mesmo segmento de DS, tá? Porém o endereço dela é mais alto. Bom, você mexeu em todo mundo, só que você não mexeu em CS, né? Quanto que tem que valer CS, tá? O CS ele tem que valer 8. Só que o CS ele é um registrador que você não consegue, tá, acessar diretamente como programador, tá? Como é que você muda o valor do CS? Com long jump, tá? Com um jump longo, né? Que é um jump de word. Por que de word? Porque aqui eu tenho uma word e aqui eu tenho uma word. Então, ó, eu vou mudar segmento e offset. Então, o segmento vai valer 0x8 e o offset vai valer 0x1000, né? Ah, mas aí eu vou fazer o cálculo e não vai dar 1000. Não, claro que não vai dar 1000, né? Por quê? Porque quem está mapeando a memória não é o CS, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Não é o CS junto com o offset que mapeia para a memória. Quem mapeia para a memória é o descritor de segmento de código. Ele mapeia de 0 até o limite aqui, F, né? Megabyte. Então, esse CS aqui, ele mapeia o quê? Ele mapeia o descritor, né? CS8 aponta para o descritor, DS16 aponta para o descritor. Aí o descritor aponta para a memória, tá? E os dois estão apontando para o mesmo lugar. Essa figura não tem no livro, tá? A figura minha, tá? Muito bem. Então é assim que funciona, tá? Você dá um long jump, então o seu segmento de código, seu CS vai estar apontando para o lugar certo e o IP vai estar apontando para 1000. Então você pulou para a posição 1000, CS, né? Com o valor correto já, e IP valendo 1000. O que vai ter em CSP1000? Vai ter o seu kernel, tá? O que é o seu kernel? Aqui tem o arquivo kernel.asm. O que o seu kernel vai fazer? Ele vai exibir a mensagem, né? Hello. Então, o primeiro caractere que você escreve é o caractere mesmo. O segundo byte que você escreve é o atributo do caractere. Então é sempre assim, ó, caractere, atributo, caractere, atributo, caractere, atributo. Aqui você está escrevendo direto para a memória de vídeo. Por quê? Porque você não pode usar a interrupção da BIOS que escreve o caractere na tela, né? Por quê? Porque você passou para modo protegido, você não pode mais usar as funções da BIOS. Lembra que eu falei no começo da aula? Então, como é que você vai fazer? Você vai mover os caracteres e os atributos direto para a memória de vídeo, tá?
Então, fazendo dessa forma aqui, você escreveu na memória de vídeo, vai aparecer lá, hello, tá? E aí um jump end, só que end é o endereço do jump, então ele vai ficar parado aqui para sempre, vai ficar em loop infinito, tá? Então, como eu disse para vocês, né, aqui é a memória de vídeo, né, o canto superior, o caractere que está no canto superior da tela, ele está em 0xb800, tá? Ele vai ser o caractere. 0xb8000. O 0xb8001 vai ser o atributo do caractere, tá? Aí o segundo caractere ele vai estar em 0xb8002. O atributo desse segundo caractere vai estar em 0xb8003. Ah, professor, mas você não escreveu nesses endereços aqui. Eu estou olhando aqui o código do senhor. O senhor escreveu aqui ó, em 0xb8a00, né? Na verdade, eu estou escrevendo numa posição aleatória na memória de vídeo aqui. E o hello ele vai ser mostrado numa posição aleatória aqui. Por quê? Porque eu não quis escrever no canto superior direito da tela, tá? Então, veja que nesse endereço da memória de vídeo eu escrevo o caractere, no próximo endereço eu escrevo o atributo. Nesse endereço eu escrevo o caractere, no próximo eu escrevo o atributo, né? E como que é o atributo do caractere, né? O atributo do caractere é assim, ó. Você tem se o caractere cintila ou não, né? Aí você tem a cor do fundo do caractere, que são 3 bits aqui. Então, esses 3 bits aqui definem a cor do caractere, né? Se ele vai ser, se você colocar 0, 0, 0, ele vai ser preto. Se você colocar 0, 0, 1, ele vai ser azul. Se você colocar o 0, 1, 0, vai ser verde, né? 1, 0, 0 vai ser vermelho. Então, aqui, ó, red, green, blue, tá? E aí, com a combinação de red, green, blue, você pode fazer todas as cores aqui, tá? Esse atributo I aqui é a intensidade do caractere, se o caractere vai aparecer forte ou fraco na tela. E aqui vai ser a cor do caractere. Então você tem a cor do fundo, que são 3 bits, e a cor do caractere, que são mais 3 bits aqui, seguindo essa tabela aqui, ok? Então, como a gente já fez aí, né, como a gente já criou o kernel aí, né, essas aqui são as linhas para você criar o kernel, coisa que a gente já viu aí, né? E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ou se eu falei alguma coisa errada aí, deixem aí nos comentários, tá? É sempre bom que vocês comentem aí em caso de dúvida ou caso tenha dito alguma coisa errada. E vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e bons estudos.